Ei, primeiro ano, tudo bem? Bom, aqui está mais um prosseguimento da nossa aula, mas antes de tudo vai o nosso abraço aqui como professores para vocês, para prosseguir nessa jornada de adquirir conhecimento. E ainda estamos brigando com a cinemática, não é verdade? Deixamos o movimento uniforme para trás, por enquanto, e vamos começar agora o movimento uniformemente variado. Vamos começar a ver os movimentos que são chamados de variados. O que são os movimentos variados? São aqueles que sempre ocorre uma variação de velocidade, que é o caso aqui. Por isso que ele se chama, né, de uniformemente variado. Mas vamos logo para a diversão de hoje, correto? Bom, você está vendo uma figura aqui de um indivíduo, né, pisando, só que no caso ele está pisando no freio. E aqui nós temos alguns termos que podem ser conhecidos de vocês. O primeiro deles é o termo acelerar. Acelerar. Você já, de repente, até usou, mesmo não dirigindo, alguma coisa assim. Eu imagino que você já acelerou o seu passo. Estava andando e viu um cara meio estranho atrás de você andando. E você, acelerou o passo. E também, da mesma forma, o termo desacelerar. Desacelerar. E todos dois eles estão envolvidos com a variação da velocidade. Então, o que nós podemos entender com o movimento uniformemente variado? Temos dois modelos de movimentos. Seriam os movimentos acelerados. Então seriam aqueles momentos que a velocidade vai aumentando. E também temos os movimentos retardados. Esse seria o termo. Estranho, né? Mas os movimentos retardados são aqueles que as velocidades vão diminuindo. Certo? Então essas são mais definições. Vamos agora conhecer, né, aceleração média e instantânea. Se nós temos um móvel com uma velocidade inicial, num tempo inicial, passou-se um tempo, ou seja, chegou num tempo final, que eu vou chamar só de t, tá? E ele adquiriu uma velocidade final. A aceleração média, nós podemos representar assim, a aceleração média vai ser o ΔV, ou seja, a variação de velocidade, pela variação de tempo. Eu vou ampliar essa ideia assim, olha. Velocidade final, para mim é só V, tá? Não vou colocar VF. Menos velocidade inicial, sobre tempo final, ou instante final, menos instante inicial. E aqui nós temos a aceleração média. Por que a aceleração média? Porque no decorrer da trajetória, é bem provável que o móvel tenha adquirido várias formas de aceleração. De repente ele acelerou bastante no início, no meio do caminho ele acelerou não tanto. Então, no fim das contas, teve uma aceleração média. Mas, quando nós formos falar de aceleração instantânea, como o próprio nome diz, instantânea, seria a aceleração quando esse intervalo de tempo fica muito curto, ou seja, praticamente zero. Então, naquele instante, que aceleração que aquele carro está. Então, isso que nós acabamos chamando de aceleração instantânea. Aceleração num instante, ou seja, num intervalo de tempo muito pequeno, a ponto que fica, né, num ponto exato, né, de aceleração. Então, essa seria a ideia de aceleração escalar média e aceleração instantânea. Tudo bem? Então, nós podemos prosseguir nosso estudo aqui com algumas classificações, certo? Bom, vimos uma parte dessa classificação no movimento uniforme. Na verdade, estávamos vendo ainda a velocidade média. Se a direção da nossa trajetória está indo, no caso aqui, para a nossa direita, todas as vezes que um móvel estiver se deslocando para lá, para a mesma direção do aumento das posições, esse é um movimento progressivo. Vocês lembram disso, né?
Ó, progressivo, porque a velocidade ela está positiva, ela está indo na mesma direção da trajetória. Quer ver? Olha aqui outro progressivo, ó. Certo? Se a velocidade estiver no sentido contrário da trajetória, isso é um movimento retrógrado. Olha aqui, esse de baixo também, a velocidade é negativa, porque está indo no sentido contrário. Agora, nós acrescentamos mais uma classificação. No caso, se a velocidade e a aceleração estiverem para a mesma direção, ou seja, ele quer ir para lá, e a aceleração está contribuindo para ele, fazendo ele aumentar a velocidade para lá, isso é um movimento acelerado. Acelerado. Então, por isso que olha aqui, por mais que esse aqui seja retrógrado, mas a aceleração está ajudando a velocidade a aumentar no sentido que ela está voltada. Então isso aqui também é um movimento acelerado, por mais que ele esteja retrógrado, mas velocidade e aceleração estão na mesma direção, o nome disso é movimento acelerado. Aqui no caso, o movimento é progressivo, porque ele está para lá, mas a aceleração está contrária. Então no caso aqui ele está freando. Isso aqui é um movimento progressivo, porque ele está com a velocidade na mesma direção da trajetória, só que é retardado, porque ele está freando. A mesma coisa aqui nesse último exemplo, né? Nós temos a velocidade indo no sentido contrário e a aceleração contrária a ela, né? Então, guarda isso. Se velocidade e aceleração estiverem em sentidos contrários, esse movimento é movimento retardado. Então, essas seriam as nossas classificações. Temos alguns diagramas, né? No caso aqui da aceleração pelo tempo. Vimos velocidade pelo tempo no movimento uniforme, o MU. Aqui temos essas duas caras, né? Se a aceleração do móvel for positiva, ou seja, estiver na mesma direção do deslocamento, nós temos esse tipo de gráfico. Ou seja, a linha ela está na parte positiva do eixo vertical. E se a aceleração for negativa, logicamente que essa linha da aceleração vai estar abaixo da minha referência, do meu eixo horizontal. Agora, o que eu preciso trazer para vocês de informação aqui é que se você inventar de calcular essa área aqui, essa área debaixo desse gráfico, nós conseguimos fazer algo assim, olha. Essa área ela vai ser igual numericamente, né? Porque a gente sabe que a área ela tem uma unidade de metro quadrado, centímetro quadrado, mas nesse caso, se todas as vezes que você calcular essa área, você vai estar calculando justamente a variação de velocidade que nós vimos lá em cima, né? Então, guarde isso. Viu um gráfico de aceleração pelo tempo, pode calcular o gráfico abaixo, que você vai calcular a variação de velocidade. Bora ver como é que isso funciona? Num exemplo, tenho duas situações aqui. Um gráfico que ele está com aceleração positiva, porque ele está acima do eixo, né? E uma aceleração negativa. Bora calcular essas duas áreas. Vou chamar essa aqui de área 1. Correto? E vou calcular. Bom, a área de um retângulo, de repente você ainda não domine isso muito, mas a área do retângulo sempre vai ser base vezes altura. O que é base, Thiago? É justamente o quanto vale essa parte de baixo. Você está vendo que ele vai até o 30? Então eu tenho 30 unidades. Né? No caso aqui é 30 segundos, tá? Mas eu vou contar 30 unidades. E multiplico pela altura. Quanto ele tem de altura esse caixote aqui, desse retângulo? Tem 2. Então, olha, a área 1, como é um retângulo, vai ser base vezes altura. Vai guardando essas informações aí, tá? A base nós vimos que é 30 e a altura é 2. Então, a área 1 está me resultando em 60. 60, aí no caso, vai ser numericamente a variação de velocidade. Então, é metros por segundo, porque velocidade é metro por segundo. E esse outro aqui? Bom, deixa eu ver se eu desenho aqui, resolvo de verde aqui, para mais fácil. A área 2. Eu quero ver vocês resolverem isso aqui, rapaz. A área 2 também é um retângulo. A base dele, cuidado, tá? É essa parte aqui, que vai do 30 até o 50. Então, na verdade, não tem 50, tem 20, tá? Então, base vezes altura.
a base dele é 20, porque foi de 30 até 50. E a altura dele? A altura desse retângulo seria uma altura negativa, né? Tem uma altura de menos 1. Mas é isso mesmo. Menos 1. Então a área 2 vai ter uma variação de velocidade de menos 20 metros por segundo. Então ele foi diminuindo a velocidade dele. Correto? Muito bem. Você vai se divertir quando ver os exercícios a respeito disso. Bom, para finalizar, vamos ver a função horária da velocidade. Vimos essa fórmula lá em cima, né, num dos primeiras telas, né? Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Eu já estou colocando ela discriminada aqui, ou seja, V menos V0 e T menos T0. Considerando esse meu instante inicial como sendo zero, eu posso pegar só esse tempo t e passar para lá multiplicando. Então vai ficar A vezes t igual a V menos V0. E isso, passando esse V0 lá para o outro lado, vai ficar V0 mais A vezes t, isso igual a V. Deixa eu arrumar esse negócio. Arrumar aqui para a direita. V igual a V0 mais AT. Essa aqui é o que nós chamamos de função horária da velocidade. Nós vimos no movimento uniforme a função horária do espaço, ou das posições. E eu vou reforçar aqui. Olha. Por que função horária? Porque tem tempo, hora, certo? Horário. Velocidade, porque ele trabalha com a velocidade. Ou seja, a velocidade vai variando em relação ao tempo. Tudo bem? Então, nós temos aqui esse V, que vai ser uma velocidade final, né? Vamos ter esse V0, que vai ser uma velocidade inicial, tudo. Para nós, normalmente vai ser em metro por segundo ou quilômetro por hora. Então, esse tempo aqui vai estar em segundo ou hora. Mas temos esse indivíduo aqui, que é a nossa aceleração, certo? A aceleração, dá para ver que ela é uma divisão da velocidade, que é metro por segundo, e um tempo, que é segundo. Então, acostume-se, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Se você ver metro por segundo ao quadrado, isso é aceleração. Metro por segundo, velocidade. Metro por segundo ao quadrado, aceleração. Se a aceleração for positiva, aí você tem um movimento acelerado. Se você tiver uma aceleração negativa, aí nós temos um movimento retardado. Acelerado, retardado. Muito bem. Eu penso que vocês têm as ferramentas importantes para resolver os exercícios. Vamos prosseguir com mais informações na próxima aula, tá ok? Abraço para vocês, até...